Vamos Pronto, lá. está aí. Boa tarde, Ricardo. Tudo bom? Tudo bem, Letícia? Prazer estar aqui com Tudo você. Obrigado pelo ótimo. convite. Prazer é nosso. Obrigada aí por nos receber, por aceitar conversar com a gente neste momento. Bom, Prazer. vou começar perguntando aí um pouco de como é que é feita a gestão de marketing de uma companhia como a Ambev neste período de crise, né? Assim, se você pudesse nos dar um panorama do que vocês tomaram de medidas, no geral, como é que quando vocês perceberam, por exemplo, que restaurantes que a marca está muito ligada, depende muito, está conectada, iam fechar em vários estados, quer dizer, mudou muito a estratégia de vocês por conta dessa crise? Não, sem dúvida. Mudou drasticamente. Mas o mais interessante é que mudou para algo que a gente não sabia fazer, né? Ou seja, nunca ninguém viveu uma pandemia dessa. É algo histórico. Então, não existia um manual, não existiam melhores práticas, não existia ninguém que a gente pudesse ligar ou consultar. Então, a gente teve que. Eu acho que quando a gente fala de metodologia Lean, como trabalhar em squad, como trabalhar em grupo, o Covid-19 foi a melhor escola que a gente teve até agora para fazer isso acontecer. E a frase que resume isso, na minha opinião, Letícia, é faça e não fale. Então, se eu tivesse que Hum. responder em uma frase, essa seria a minha indicação para todo mundo que trabalha com marcas no momento. Faça e não fale, né? Quer dizer, tem que agir. E É isso aí, aí. diante dessa ideia de agir, eu sei que a Ambev tomou uma série de medidas no âmbito social, por exemplo, né? Fabricação de álcool em gel e doação, fabricação de máscaras também. Teve uma série de coisas, né? Como é que fica o marketing de tudo isso? Qual que é o papel do marketing nesse ambiente aí? Bom, em primeiro lugar, a Ambev é uma empresa brasileira. A gente acredita que a gente tem um papel fundamental no ecossistema e fazendo parte desse ecossistema, a gente foi atrás das coisas que a gente tem dentro de casa, então pessoas, processos, cervejarias que pudessem ter um papel nisso. A gente nunca fez álcool em gel, a gente nunca fez máscara, a gente nunca construiu um hospital, mas, de novo, com pessoas boas, com criatividade, com boas parcerias, a gente conseguiu tirar essas ideias do papel. Então, é realmente um momento que a gente acredita que a gente tem que fazer algo pelo país. Por quê? Porque no final do dia, os consumidores dos nossos clientes, que são parte desse ecossistema, são nossos maiores ativos. Sem eles, a gente não vai ter uma empresa amanhã, não vai ter um negócio amanhã. Então, nossa prioridade número 1, 2 e 3 agora, depois de proteger os nossos funcionários, obviamente, é ter certeza que o ecossistema vai ficar saudável. Legal. E como é que foi adotada? Conta um pouquinho da história da gente dessas lives, né? Assim, tem batido recorde atrás de recorde, semana após semana aí, recordes com vários artistas que vocês têm patrocinado neste momento. Como é que foi essa concepção da ideia? Foi um trabalho em conjunto? Foi ideia deles? Conta Claro. pra gente um pouquinho dos bastidores aí. Bom, eu vou te contar, na verdade, para te contar o caso todo, eu vou ter que voltar para trás um ano, porque isso faz Legal. parte, em primeiro lugar, de uma estratégia que a gente tem no marketing da Ambev de não interromper e sim entreter as pessoas. Eu, particularmente, acredito que o futuro da publicidade é um futuro onde a marca tem um papel ativo na vida das pessoas, cria experiência, soluciona problemas, mas faz isso de uma forma orgânica, faz isso de uma forma que entretém e que não interrompe. Dito isso, lá atrás a gente já pensava nisso, a gente já vinha se preparando, a gente já tinha essa ideia, não na live, mas sim do conceito de publicidade. E, obviamente, quando Uhum. aconteceu tudo isso, a gente viu rapidamente que isso ia se tornar um comportamento. Mas a gente também não tinha ideia do tamanho dessa mudança de comportamento. Só para você ter uma ideia, há 2 meses atrás, uma live no Brasil não tinha mais que 30, 40 mil pessoas assistindo simultaneamente. O recorde mundial até então de uma live em música era da Beyoncé no Coachella de alguns anos atrás, com um pouco menos de 500 mil pessoas. E a primeira live que a gente fez grande com Gustavo Lima já quebrou esse recorde. Depois veio o Jorge Mateus. E esses recordes, na minha opinião, não vão ser parados, não vão se acabar aí, vão ser quebrados novamente. Amigos, na segunda noite, véspera de feriado, vai ser um grande estouro, na minha opinião. Ou seja, a gente preparou um ecossistema todo para fazer isso acontecer agora. Então, de novo, Uhum. eu acho que é algo que você não consegue fazer do dia para a noite, mas a gente se preparou e mais do que isso, a gente nos últimos 12 meses, principalmente nos últimos 3, 4 meses, a gente teve um relacionamento muito próximo dos artistas. Porque no final do dia, Letícia, a live é dos artistas. Eles são os grandes, eles e elas são os grandes artistas que criam esse conteúdo. Então, o nosso papel, na verdade, é um papel de conduíte, em levar isso para dentro da casa das pessoas, para de alguma forma, criar uma experiência melhor.
Uhum. Agora, bom, live tem sido uma estratégia que no Infomoney a gente vem adotando. Eu, antes desse período de Covid, fiz pouquíssimas lives na vida e foi em um estúdio, fazia mais podcast, texto escrito, enfim. Todo mundo tem partido para Sim. as lives neste momento, né? Você acha que essa é uma dinâmica que veio para ficar, que o marketing tem que se aproveitar cada vez mais disso? Pequenas empresas têm espaço nesse mercado de lives? Como é que Não, você sem vê essa dúvida. questão? Deixa eu te responder de duas formas. Primeira coisa, vamos falar sobre o seu último ponto, que eu acho que é um ponto brilhante, que a tecnologia e várias plataformas, essa, por exemplo, o Instagram, abriu a porta para muita gente fazer um marketing diferente. Porque o marketing, no final, é comunicação que engaja. E se engaja, você está fazendo essa comunicação, tá funcionando, e isso é um bom marketing. Uhum. Você deve ter visto recentemente, né, o exemplo do vendedor de torresmo na live do governador. Não sei se você percebeu, mas a Sal Imóveis está aqui fazendo merchan, entendeu? Então, assim, olha só que coisa, né? As pessoas estão Uhum. usando essa live como uma plataforma para fazer merchandising, para fazer propaganda de outras coisas. Então, isso realmente mudou o ecossistema, e hoje a gente tem muito mais opção de canais para fazer isso acontecer. Então, eu realmente acredito que isso veio para ficar. Uhum. Agora, uma coisa que muita gente me pergunta, que você acabou de me perguntar, isso vai ser assim para sempre? Não. O que vai acontecer? Na minha opinião, essa pandemia, ela não vai mudar o mundo, ela vai acelerar o mundo. Então, coisas que talvez iam acontecer daqui a 3 anos, eu acho que vão acontecer daqui a 3 meses. O que eu quero dizer com Tá. isso? Quer dizer que a gente vai parar de ir em show ao vivo do Gustavo Lima? Não, de jeito nenhum. Só que agora o Gustavo Lima também tem uma opção é, que ele não tinha no passado. E ele tem um canal agora, e essa dinâmica vai mudar, porque daqui a pouco vão entrar outros players, alguns vão querer monetizar, ele mesmo faz uma conta, né, de usuários únicos. Se milhões de pessoas assistem o live dele e essas pessoas estiverem dispostas a pagar 1, 5, 10, R$ 20, faz uma conta de quantos milhões de reais a gente não está falando aí de oportunidade de negócio. Isso é bom para o artista, é bom para o consumidor, é bom para marcas, e eu realmente acredito que essa mudança de comportamento no futuro vai continuar presente, vai mudar a forma, obviamente, mas vai continuar presente. Agora, é isso. Você falou do Instagram, você falou das novas plataformas aí. Existe um caminho ideal até para pequenas e médias empresas que estão nos assistindo, empreendedores e empresários que muitas vezes não tinham um canal online e se veem nessa obrigação agora de construir uma estratégia nova de marketing, de divulgação, né? É, tem um caminho que é o essencial, que é o principal, é montar um site, é construir uma página no Instagram, é chamar no LinkedIn. Diante de todas essas ferramentas que a gente vê, Sem dúvida. o que é o essencial neste momento? Bom, falando de plataformas, eu acho que antes disso, a gente pode até discutir isso depois, e se tiverem perguntas também, mandem para a gente. Antes disso, vem uma estratégia de marca, vem um posicionamento que você precisa ter claro, e esse posicionamento da tua marca vai te ajudar a definir qual a mensagem que você quer passar, e aí o canal vai depender do que você quer atingir, porque hoje, determinados canais te trazem diferentes resultados. Muita gente fala hoje do digital, que a televisão está morrendo. Não é verdade. A televisão continua tendo a maior audiência de todas as plataformas, e a televisão tem uma escala e uma eficiência que nenhuma outra plataforma te dá. Em contrapartida, um Instagram, por exemplo, para um pequeno empresário que não vai ter dinheiro para fazer um comercial de televisão, é uma ótima ferramenta. Por quê? Porque além de ser muito democrática, ela, pelo outro lado, te dá o benefício de poder fazer um targeting muito específico. Então, se você está no interior do Mato Grosso e você vende ração para animal, você pode, com essas ferramentas digitais, ter uma eficiência de mídia que você não teria em nenhuma outra plataforma. Então, respondendo a tua pergunta de uma forma bem simples, eu começaria pela estratégia de marca, o posicionamento, o que você quer falar, com quem você quer falar, e aí você define como você vai falar, e a plataforma vai ser parte dessa equação, e de novo, e tenta fazer algo que seja verdade do teu produto, da tua marca, e muitas vezes o WhatsApp, por exemplo, pode ser a melhor ferramenta que você vai ter à sua disposição, que já acontece muito no Brasil. A vantagem é que a gente está num país que é muito criativo, e além de ser criativo, é um país que está muito acostumado a usar a rede social, e principalmente no celular. Sim. Então, nessa hora funciona, né? Quer dizer, você consegue estar perto do cliente, do consumidor,
mesmo neste momento tumultuado aí. Tá Sem todo dúvida, mundo nas plataformas. sem dúvida. Falando sobre posicionamento de marca, até sobre isso, você identificar a marca e para onde ela deve ir, até surgiu uma pergunta aqui no chat que o André Souza, ele perguntou por que a escolha da Brahma, por exemplo, aí para patrocinar as lives e não uma cerveja mais premium. Como é que funciona essa estratégia, né? Por exemplo, para Claro. lives, shows, por que Brahma e não as outras marcas do grupo? Não, é uma ótima pergunta e a gente tem uma resposta também que é muito clara e casa muito com o que eu acabei de falar. Casa com a estratégia da marca. A Brahma é uma marca que sempre apoiou a música sertaneja no Brasil. A gente tem uma associação já com feiras agropecuárias, rodeios, artistas desse gênero há muitos anos. Então, é um território da marca e é um território que a gente usa a música sertaneja para se conectar emocionalmente com nossos consumidores. Então, a decisão da marca era muito óbvia. Mas mais do que isso, esses lives surgiram como uma grande oportunidade também para a gente entregar uma mensagem diferente. Então, por exemplo, a gente está lançando agora uma nova Brahma, que é a Brahma Duplo Malte, que é uma Brahma que é puro malte, que tem uma combinação de 2 maltes, que é um líquido novo que o Brasil nunca viu. Ou seja, essa plataforma ela é ideal para você fazer um lançamento de produto, porque você tem um monte de gente conectada ao mesmo tempo, então se você precisa de alcance e você precisa que muita gente saiba sobre uma coisa rápida, essa foi uma grande oportunidade. Então, vai depender muito da estratégia que você tem para o seu produto e qual o posicionamento do seu produto e qual a voz, o tom de voz que a sua marca tem. E a gente acredita que não existe uma marca mais forte do que Brahma no Brasil para falar de sertaneja. Tudo a ver, né? A posição Sem da dúvida. marca, com relacionamento com as pessoas, enfim. E aí eu queria entender como é que é para uma grande empresa como a Ambev neste momento, quer dizer, com essas lives, com outros projetos que vocês adotam de marketing, o orçamento de vocês, por exemplo, aumentou, diminuiu para investir diante dessa crise? Como é que fica essa dinâmica de, até para quem é pequeno e médio está nos acompanhando, poxa, eu invisto mais em marketing ou como tem que ter um controle de caixa nessa crise, eu invisto menos? Como é que funciona essa dinâmica aí? Eu acho que depende muito do teu mercado, eu vou te dar algumas respostas, porque aqui eu não acho que exista uma bala de prata e que uma coisa funciona para todos, né? Eu acho que Uhum. depende muito do teu mercado, do teu negócio, mas eu começaria com a seguinte provocação. Independentemente de você estar no marketing, vendas, ou na fábrica, ou na logística, em primeiro lugar, você tem que cuidar dos seus funcionários, da saúde dos seus funcionários, porque sem as suas pessoas, né, você não tem empresa. Então, os funcionários e as funcionárias dessa empresa são o seu ativo mais importante. Depois, você tem que ter caixa, você tem que ter dinheiro. Então, se você precisar cortar alguma coisa para ter certeza que você vai ter que pagar suas contas, você tem que cortar, não tenho dúvida. Não adianta querer ficar gastando mais em marketing ou em qualquer outra coisa se você não vai conseguir pagar as contas no final do mês. Óbvio Uhum. que você deveria começar pelo que é supérfluo. Uma viagem, uma reforma que você ia fazer que você não pode fazer mais e tentar deixar o marketing, vendas, ou seja, o dinheiro que trabalha para a sua empresa vender, por último. Mas mesmo assim, em crises como essa, ninguém sai ileso. Isso eu te garanto. Mesmo, não importa se a companhia é grande ou pequena, todo mundo vai ter que apertar o cinto. Agora, quando você aperta o cinto no marketing, tem uma coisa que acontece que é maravilhosa, que é a criatividade. A criatividade, ela é potencializada quando você tem pouco recurso. E é impressionante. Eu nunca vi, começando por mim, eu nunca estive tão criativo na minha carreira, eu nunca vi o meu time tão criativo nesses últimos 12 meses. Então, isso está sendo muito bom, porque a gente está conseguindo fazer muito com pouco, eu acredito que isso vai ser um benefício que a gente vai ter dessa pandemia que a gente está vivendo. Agora é isso, né? As marcas têm conseguido, apesar de tudo, se reinventar, tomar medidas mais criativas, mas qual que você considera ser o principal desafio na área de marketing que grandes empresas como a Ambev enfrentam hoje, né? Tem algum desafio e qual é esse? De uma maneira geral, num mundo normal, o grande desafio que a gente tem é continuar inovando na velocidade do consumidor. A verdade é que hoje os nossos consumidores, as nossas consumidoras, eles realmente determinam
o futuro da nossa categoria. E a gente tem que estar preparado a ter uma máquina de inovação e com essa máquina, a fabricação, a logística, tudo que envolve esse desenvolvimento de produto, para entregar isso de uma forma rápida e segura e eficiente. Essa, na minha opinião, ou esse é o maior desafio que a gente tem daqui para frente. Porque o mundo está ficando cada vez mais personalizado e grandes empresas têm dificuldade, obviamente, de atuar nessa escala menor. Então, o desafio é como é que você mantém as qualidades de uma grande empresa, mas sendo veloz como uma startup, né, e tomando decisões rápidas e tomando riscos e realmente fazendo com que as coisas se movam na velocidade dos consumidores. É isso, né? Porque numa grande empresa, muitas vezes a decisão de marketing ela tem que ir lá para cima, precisa da aprovação de várias instâncias, né? De vários níveis. E no momento de crise, isso imagino que seja muito complicado, né? Porque, enfim, Muito. tem muita coisa para resolver junto e o marketing muitas vezes é Você uma tem toda a razão, prioridade. Letícia. Eu acredito que esse vai ser, talvez, um outro legado que essa pandemia vai deixar nas equipes, não só no marketing, em todas as empresas. As pessoas vão ter que ser mais eficientes daqui para frente. Por quê? Porque elas estão sendo forçadas a ser eficiente agora. Eu brinco que né, você já deve ter visto algum post na internet falando que né, opções A, B, C, qual foi o maior responsável por transformação digital na sua empresa? Deve ter lá, a Sim. alternativa C, né? Covid-19. E é o que está acontecendo. Então, uma coisa que eu acho que serve também de dica para todo mundo que está nos assistindo é que a burocracia ou seja, a burocracia vai te matar. Então você tem que eliminar a burocracia e você tem que dar autonomia para suas equipes. O Warren Buffett ele fala, né, uma companhia morre pelo ABC. O que é o ABC? Né? É arrogância, burocracia e Uhum. complacência. Então, se você pega essa teoria do ABC, que eu acho que é fantástica, tenta eliminar o A, o B e o C, você vai ver que você vai ter uma companhia muito mais eficiente do que você tem hoje. Agora, Ricardo, eu queria que você explicasse um pouco mais desse conceito aí de marketing de contexto, né? Que eu já vi você Uhum. falando outras vezes e que é isso, você começou a live afirmando isso. Explica um pouquinho desse conceito e aí a gente parte para aplicações práticas aí, como isso pode Claro. ser aplicado em diferentes empresas. O marketing de contexto sempre existiu. O que é o contexto? O que acontece no dia a dia. Só que antes da internet, esse contexto ele demorava para ser atualizado. Ou você não tinha uma ferramenta, uma plataforma que você pudesse transformar esse contexto em notícia. Uhum. Lá atrás, quem fazia isso muito bem era o PR, né? Era as relações com o público, era o jornalista. Então, isso não é uma metodologia nova, pelo contrário, já existe há muito tempo. Só que hoje, com as plataformas, com as redes sociais, a gente pode transformar essas coisas em notícia. Então, quando eu falo que é marketing de contexto, é você aproveitar algo que está acontecendo no mundo e transformar isso em comunicação que engaja. Então, por exemplo, para não ficar falando só da Ambev também, vamos falar da Nike. A Nike faz isso muito bem. A Nike pega alguma tensão cultural que está acontecendo no mundo e eles transformam essa tensão em comunicação baseada numa verdade que fala com o posicionamento da marca deles e eles entregam algo que realmente seja emocionante. E no final eles vendem mais tênis. Uhum. Então, é um bom exemplo do que você acabou de me perguntar. Agora, e dá para aplicar, por exemplo, a questão do coronavírus no marketing de contexto aí, sem se tornar, adotar uma postura que acaba sendo vista como oportunista, né, pelos consumidores, pelos clientes neste momento? Há esse risco aí? Você tem toda a razão. Eu acho que esse é o grande perigo do marketing no coronavírus. Então, tem coisas básicas que todo mundo deveria fazer. Por exemplo, humor, que é uma grande ferramenta de marketing. Humor está fora de qualquer possibilidade em qualquer empresa, em qualquer campanha nesse momento. Então, se alguém está pensando em tirar sarro do que está acontecendo, está indo no caminho errado. Então, tem coisas básicas que a gente já pode falar assim, olha, isso aqui não acontece. Então, são regras básicas do marketing na atual conjuntura. E aí tem coisas que vão ficar nessa linha tênue que você acabou de mencionar, entre fazer e ser oportunista. E aí, de novo, eu acredito que nessa hora o racional é muito simples. Faça algo que seja verdade. Porque se você fizer a verdade, eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo.
Tá certo. Agora, queria entender o que que tem, qual que é a plataforma que mais tem aproximado, que vocês sentem aí na Ambev, que tem aproximado vocês dos clientes neste momento, né? Se são essas lives, se tem uma outra estratégia que tem deixado vocês mais próximos, tem como mensurar isso? Não, sem dúvida. Bom, nas lives a gente consegue mensurar através dos números de engajamento dessas lives e a gente consegue traduzir isso também em uma série de outras métricas que são super importantes para o nosso negócio, até na conversão em canais de e-commerce. Mas, pelo outro lado, uma coisa que a gente está vendo agora e é algo que é mais difícil de mensurar no momento, mas que a gente acredita muito, é ajudar de novo o nosso ecossistema. É ajudar o bar, o restaurante, que são essas pessoas no final do dia, porque lembra que eu não vendo direto para o consumidor, ou é muito pouco que eu vendo direto para o consumidor, um serviço de entrega, tá, alguma coisa assim. O nosso negócio está na mão dos bares, dos restaurantes e do trade, como a gente diz, ou seja, esses são os nossos grandes parceiros. Então, a nossa responsabilidade número um agora, além de proteger os nossos funcionários, como eu te falei, é proteger o nosso ecossistema. E o nosso ecossistema é formado por esses micro e pequenos empresários pelo Brasil todo. A gente está falando de quase 1 milhão de clientes que servem 100 milhões de pessoas. Então, a gente tem ação de Stella Artois com apoio ao restaurante, ação de Boema para ajudar os botecos. E essas ações elas são realmente muito interessantes, porque a gente está efetivamente, em muitos casos, dobrando o valor de um voucher que você compra. Então, você gosta de um restaurante no seu bairro, você compra um voucher de R$ 100 para usar nesse restaurante, obviamente, quando o restaurante abrir, e você paga só R$ 50. Então, isso é algo que a gente está fazendo, que está dando muito resultado, e a gente fica feliz em poder estar ajudando essas pessoas a voltarem o mais rápido possível. Porque, de novo, sem elas, a gente não tem negócio. Sim. E chegou uma pergunta relacionada a isso também, na questão de marketing, né? Como isso impacta o marketing da companhia? Quer dizer, essas ações, essas doações que vocês têm feito também, tudo isso imagino que reflete no posicionamento neste momento, né? No relacionamento de vocês com o cliente, no fim das contas. Sem dúvida, sem dúvida. O legado que isso deixa para uma marca e para uma empresa, na minha opinião, é imensurável. E é por isso que você tem que falar a verdade e você tem que acreditar. O propósito da empresa e o propósito da marca é o bem mais valioso que a gente tem. E na Ambev isso é muito claro, porque o nosso propósito na Ambev é unir as pessoas pelo mundo melhor. Traduzindo aqui no Brasil, é unir as pessoas pelo um Brasil melhor. Então, tudo que a gente puder fazer, obviamente, nesse momento, é muito difícil unir as pessoas, a gente vai tentar fazer com que o Brasil seja um país melhor depois dessa crise. A Ambev tem uma responsabilidade com o Brasil e a gente vai honrar o nome desse país fazendo coisas que realmente sejam verdadeiras para o nosso propósito. Agora a gente começou, no comecinho a gente falou um pouco sobre as mudanças que podem vir aí por conta do coronavírus, se lives, né? Você falou até possibilidade de monetização de lives e tudo mais, né? O que você vê que vai ficar de mais valioso para o mundo do marketing aí no pós-coronavírus, né? A gente falou dessa aceleração de relações, agilidade, mas você acredita que o mundo do marketing vai se transformar? Você falou, isso, né? Que os processos estão sendo acelerados, mas o que vinha sendo construído que vai se acelerar neste momento? Eu acho que marcas vão ter que ter uma postura de novo, é uma marca que fala de uma forma muito mais orgânica. Ou seja, eu volto à máxima que eu comentei no começo, que é entreter e não interromper. Mas mais do que isso, a gente tem que entreter as pessoas criando produtos e experiências que realmente façam a diferença na vida delas. E por isso que inovação vai ter um papel tão importante daqui para frente no nosso negócio. Então você tem que ter realmente o consumidor no centro e tudo que você faz na sua empresa tem que vir do consumidor. E essa é uma estratégia que para a gente hoje está muito clara e a gente tem essa obsessão com o consumidor no final do dia. Agora, é isso como você falou, vocês têm ambição com o consumidor, mas muitas vezes vocês acabam sendo uma marca B2B, ali no sentido de que vocês dependem do negócio, né? Como dúvida. É que faz para uma marca que ela está ligada a um negócio, né? Focar neste momento, nessa interação com o cliente final, uma marca menor. Como é que faz essa interação aí? Não, eu vou te falar duas coisas. No nosso caso,
com relação ao nosso cliente, ou seja, quem vende os nossos produtos para os consumidores, essa equação na minha cabeça ela é muito simples de ser resolvida. Ela tem que ser ganha-ganha. E eu acho que cada vez mais a gente entende como é importante os dois ganharem e os dois crescerem. Porque no final do dia o que a gente quer é que esse mercado e essa categoria cresça. E a gente, como líder de mercado, a gente tem esse papel, essa responsabilidade. Agora, o pequeno, ele ou ela tem as mesmas oportunidades hoje. Num ecossistema menor, num mercado menor, mas, de novo, com a tecnologia e com a mudança de comportamento, eu acredito que o pequeno tende a ganhar também. Por exemplo, eu acredito que uma das mudanças no comportamento, e a gente já viu isso em alguns outros países, pode ser que as pessoas vão procurar o comércio local, porque ela se sente conectada com esse comércio, com a padaria, ou com o bar, ou com o restaurante, em apoiar aquele negócio que vai ser importante para o bairro dela, ou para a cidade dela, ou para o estado dela. Então, talvez isso seja uma tendência que a gente vai ver no curto prazo e consequentemente, vai ajudar, na minha opinião, o pequeno empresário também. Legal. Agora, falando de Ambev, né? Até chegou uma pergunta do Igor aqui, falando sobre, isso, o consumo pós-Covid aí. Se você enxerga alguma mudança no mercado de cervejas. E até fazendo uma provocação aqui para você, com base nessa sua resposta de agora, que é de todo mundo passar a consumir mais local, você acha que isso pode impulsionar, por exemplo, a venda de cervejas artesanais? É isso, de apoiar o local. Então, no caso, o consumidor passar a consumir mais cervejas do fabricante artesanal que está ali perto dele para sustentar essas bebidas, enfim. Como é que você vê isso na dinâmica do mercado de cervejas? Sem dúvida. Eu acho que a gente já está vendo... Hoje mesmo a gente lançou uma ação muito legal com o Colorado, que a gente está fazendo parcerias com outras cervejarias, que não são nossas, obviamente, com outras marcas locais, que a gente faz um combo e oferece um desconto para as pessoas poderem estar experimentando outras cervejas. Porque, de novo, é importante a gente fazer com que a categoria cresça. E é super legal ver as pessoas refinando o paladar, se sofisticando, experimentando novas coisas, porque no final do dia, aí é o consumidor que lidera e é o meu trabalho correr atrás do consumidor. A gente viu Netflix semana passada fazendo recomendação de shows em outros canais, em outras plataformas, e esse talvez é um outro legado que o Covid-19 vai deixar, Letícia, que é uma colaboração muito mais intensa entre empresas e entre as próprias pessoas, seja de dentro da empresa ou de fora da empresa. Então, são algumas mudanças que eu já estou vendo. Agora, mais do que isso, mais do que marca, Letícia, vai ter uma mudança de comportamento também. Então, por exemplo, a gente tem o benefício de ter um negócio global. E a gente já está acompanhando há semanas o que vem acontecendo na China. Eu te dou um exemplo do que aconteceu na China. As pessoas estão ficando mais em casa depois do Covid. Apesar de elas já poderem ser na rua, muitas pessoas, por exemplo, aprenderam a cozinhar. E elas estão curtindo agora ficar em casa e cozinhar. Aí, agora, é o meu trabalho como marketing e como Ambev criar uma plataforma para que essas pessoas possam ter o meu produto em casa enquanto elas ficam lá cozinhando. De novo, a marca vai ter que pensar de uma forma diferente, mas vai ter que bolar uma estratégia nova para atender essas mudanças. Mas, de novo, quem lidera? O consumidor no final do dia. Nesse sentido, por exemplo, vai aumentar o delivery, que a gente tem visto muito, né? Já crescer muito o delivery neste momento. Vai ser impulsionado, por exemplo, é uma tendência que você vê no Brasil? Sem dúvida, e novos negócios vão surgir. Esses dias mesmos eu estava conversando com o pessoal de um app, que é o App Tite, que faz com que pega chefes, eles estão na cidade de São Paulo, por exemplo, pegam chefes e chefs que cozinham na casa deles e delas e entregam uma comida gourmet na sua casa. E aí você tem todo o fenômeno de dark kitchens, o Rappi fazendo muito disso. Você tem um monte de negócio que está surgindo com base nessas oportunidades que toda crise vai deixar. Né? Existe a máxima, né? Nunca desperdice uma crise. Porque é verdade. Se você olhar para a última grande crise do mundo, que foi em 2009, foi ali que nasceram grande parte das startups que a gente conhece hoje que estão mudando o mundo. Então, eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai lá para trás, para 2020, e vai ver que 2020 foi um ano crucial para o nascimento de novas tecnologias, de novas empresas e de novos produtos. E daí, nesse momento, tem a dinâmica, né, entre
o que que é consolidação de clientes ou se as marcas estão escalando, né? O que vocês sentem aí, o que você sente é que dentro dessa estratégia de surgir novas marcas, surgirem novas empresas, surgirem inovações, você sente que tem marcas que vão surgir também, que vão conseguir escalar o seu marketing? Ou é muito mais uma questão de fidelização dos clientes, de não se deixar ser esquecido neste momento? Não, sem dúvida. Eu acho que você tocou em duas coisas que vão acontecer. Em vários países do mundo que estão sofrendo com lockdown, né, com esse distanciamento social de uma forma mais profunda, eu realmente creio que se as pessoas se desconectaram de uma marca, essas marcas vão sofrer muito na volta. Então, uma das coisas que as marcas deveriam estar fazendo nesse momento é, de uma forma muito eficiente, e além disso, utilizando uma comunicação que tenha sentido no momento, não deixar se desconectar. Principalmente para categorias que o laço emocional é muito forte. Cerveja é um bom exemplo. Então, eu concordo com você que se as marcas se desconectarem dos consumidores nesse momento, corre o risco dessa marca nunca mais ser lembrada quando a gente voltar ao normal. Se é que a gente vai voltar ao normal. Talvez o novo normal vai ser um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Como? Mais acelerado, como eu disse. Algumas mudanças vão acontecer em menos tempo. Então, isso, sem dúvida, vai acontecer, na minha opinião. Você falou de quando a gente volta para esse novo normal, né? E como você falou, pelo que vocês têm observado no mercado chinês, as pessoas têm ficado lá mais em casa, mas ao mesmo tempo a gente sabe, por exemplo, que a economia chinesa se recuperou mais rapidamente. O chinês costuma ser mais pragmático, né? Também Sem dúvida. nessas questões. O que você vê acontecendo aqui em termos de isso? Consumo, as pessoas saindo de casa versus ficando em casa. O povo brasileiro é um povo mais quente também, costuma Não, sem dúvida. se relacionar melhor. Sem dúvida, eu não tenho dúvida que o brasileiro vai voltar para a rua, o carnaval vai continuar existindo, isso não me preocupa. Mas pega, por exemplo, na China, algo que ninguém esperava, que foi uma surpresa, essa semana também. Uma dessas grifes famosas de luxo abriu suas portas na boutique deles em Xangai. Vendeu 14 milhões de reais no primeiro dia. 14 milhões de reais em bolsa, em sapato, enfim, artigos de luxo. Por quê? Porque as pessoas elas estavam com vontade de comprar, porque é indulgência, elas precisavam daquilo. E, de novo, o ser humano continua sendo esse mesmo ser humano que a gente conhece há milhares e milhares de anos. O ser humano, a gente não vai voltar completamente diferente. Agora, é difícil saber quem vai ganhar e quem vai perder. Já tá claro que algumas marcas e alguns serviços vão, sem dúvida nenhuma, se beneficiar. E-commerce é um deles, eu não tenho dúvida, e outros vão perder. Mas eu ainda acho cedo para a gente falar, não, o mundo vai ser assim, desse jeito ou daquele. E vocês fazem alguma estimativa de quando as coisas vão começar a voltar ao normal? Até hoje a gente viu o lockdown, né, sendo ampliado aqui no estado de São Paulo, né, pelo governador. Vocês têm como projetar alguma coisa? Tem alguma estimativa que é feita dentro da companhia? É difícil. O que a gente tenta fazer é usar as métricas dos outros países para tentar aplicá-la aqui no Brasil. Mas, de novo, a gente está sempre atualizando esses números diariamente. A gente tem um comitê que se reúne diariamente, não só para falar disso, bem como para falar de ações e planos que a gente tem que fazer. Mas o mais importante aqui, na minha opinião, tá? Ao invés de tentar adivinhar qual vai ser essa data, eu acho que uma empresa agora deveria fazer duas coisas. Um grupo da empresa tem que estar pensando no futuro, porque a estratégia de negócio, na teoria, não deveria ter mudado no longo prazo. Ou seja, a estratégia da Ambev que a gente definiu no começo do ano, ou no ano passado, o nosso plano estratégico de 1, 3 ou 10 anos, deveria continuar. Lógico que ao longo do tempo a gente vai mudar isso para se adequar à realidade. E aí uma outra parte da empresa deveria estar fazendo o possível para sobreviver no momento. Porque se a empresa fica gastando tempo, muito tempo, na minha opinião, tentando adivinhar quando isso tudo vai acabar, você pode não chegar lá. E aí que eu acho que uma empresa pode errar. Então, eu, particularmente, eu não gasto tempo tentando adivinhar quando isso vai acabar. Eu gasto meu tempo fazendo a diferença hoje e me preparando para o futuro. Tá certo. Agora, bom, para quem nos acompanhou até aqui,
Essa é uma série de lives que a gente tem feito com grandes executivos aí de companhias para entender o panorama para os diversos setores, aí, segmentos. A gente está lendo, acompanhando algumas perguntas que vocês estão enviando aqui para a gente. A gente fez uma série de lives hoje também ao longo dessa semana, né? Aqui no Instagram e no YouTube do Infomoney. Então, se você quer conferir, a gente falou um pouco sobre o setor de incorporação, varejo, a gente falou sobre agronegócio, sobre tudo. Você pode conferir, rever todos os vídeos lá no nosso YouTube. Esse aqui também, para quem perdeu o comecinho aí da nossa live, vai poder assistir no YouTube, a gente sobe lá depois e também vai ficar disponível aqui 24 horas no Instagram do Infomoney. Agora, Ricardo, eu queria tocar num ponto que a gente não pode deixar de perguntar aqui, que foi a notificação do CONAR aí com relação à live feita com o Gustavo Lima e a questão da bebida alcoólica, né, nessas lives. Qual que é o posicionamento de vocês com relação a isso e essa notificação aí do CONAR? Bom, em primeiro lugar, a gente leva isso muito a sério. Isso não é brincadeira. A gente sempre foi um grande parceiro e vai continuar sendo um grande parceiro, não só da mídia, do CONAR e dos órgãos públicos, e dos artistas, e no final do dia, da sociedade como um todo. E de maneira alguma, a gente aprecia o consumo excessivo. A gente é completamente contra isso e sempre vai ser contra. E a gente gasta muito recurso e energia justamente para minimizar o impacto do consumo excessivo de álcool na sociedade. A gente tem uma série de ações e de plataformas para realmente trabalhar junto ao governo e à sociedade para que a gente tenha um consumo saudável. Nesse caso em específico, a gente tem uma regra muito bem definida, a gente trabalha com os artistas e com os respectivos empresários e agendas do meio como um todo. Agora, muitas vezes o que acontece é que o próprio artista, que é dono da live e do canal, acaba fazendo algo que não esteja alinhado com as diretrizes do mercado. Isso é um fato, aconteceu, e agora a gente refez todo um plano. Então a gente tem um processo muito mais rígido para tentar coibir esse tipo de coisa, e vocês já vão ver nas próximas lives que mudou já uma série de aspectos dessas lives, mas de novo, é algo que já acontece no meio, já acontecia, e no final do dia a gente está na mão também da performance, e riscos vão... a gente vai ter risco ali, mas não é um risco que a gente aprecia, a gente tenta minimizar ao máximo. Então a gente está trabalhando, te prometo que a gente está trabalhando muito perto dos artistas, dos empresários e do meio como um todo, para que a mensagem que seja passada seja uma mensagem de consumo responsável. E aí, diante disso, chegou até uma pergunta curiosa aqui, porque o Grupo Ambev também tem refrigerantes, né? Se faria sentido, por exemplo, trazer refrigerantes para essas lives aí, Sem ao dúvida. invés de bebida alcoólica aí. Sem dúvida. Agora, lembra que no final também, a bebida de preferência é do artista, né? Do Então o artista, artista ele que vai vai beber, definir, né? vai definir Exato. o que ela quer beber. Sim. Independentemente, tem até umas que usaram uma caneca que eu não sei o que elas estavam bebendo, mas pode ser, enfim, qualquer outra coisa. Agora, o fato é que você tem toda a razão, a gente tem um portfólio extenso de produtos e um dos nossos produtos que a gente tem muito orgulho, que é um produto que a gente não tem lucro nenhum, que é a Água Ama, a gente inclusive vai estar fornecendo, ela vai estar presente nessas lives, e essa água, toda vez que você compra essa água, a gente reverte o lucro dela para levar água para os lugares do Brasil onde eles não têm acesso à água, e isso vai estar nessas lives. É uma ótima sugestão e a gente vai abraçá-la de todas as formas. Tá chegando bastante pergunta das lives aí, o pessoal tá super interessado. Chegou uma pergunta do Felipe dos Santos, perguntando se em termos de estratégias de marketing, essa acaba sendo uma estratégia que para vocês, como um grupo aí, diante de todas as ações que vocês têm, é mais barato e mais eficiente? Ele pergunta, né? Não sei se é mais eficiente, porque é bancando artistas aí, né? Não, é sem dúvida nenhuma algo que nos traz um valor que não existia no passado. Então, antes de falar de números, óbvio, porque são dados sensíveis, uma coisa é fato. Essas lives abriram um novo tipo de mídia, uma nova ocasião, e isso é realmente muito empolgante para a gente, porque o nosso produto tem um papel fundamental nessa ocasião. Tá certo. Bom, Ricardo, eu acho que eram essas as perguntas. Vou deixar sexta-feira também.
fim de Sextou, tarde agora é aí. hora de abrir o Sextou, programa. agora, exato. Sei que vocês têm uma série de programações aí também. Agradeço muito pela participação. Ressaltando aqui para quem pegou a gente na metade, aí essa live vai continuar disponível no Instagram do Infomoney, então é só acessar @Infomoney e ficar lá disponível 24 horas. Depois a gente sobe tudo no YouTube também para vocês. Agradeço a participação, saúde a todos, obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Ricardo, obrigada, espero entrevistá-lo um dia pessoalmente aí sobre condições melhores. Eu também, obrigado pela oportunidade mais uma vez, a você, Letícia, ao Infomoney. E pode contar com a gente, que a gente não vai parar, a gente vai continuar fazendo nosso papel perante a sociedade brasileira. E como você falou, eu espero que todos estejam saudáveis em casa e quem sabe no futuro próximo a gente vai poder estar fazendo isso aqui ao vivo.